simpáticos bonobos surpreendem mais uma vez os cientistas. Eles vivem nas florestas tropicais da República Democrática do Congo, na África Central. São conhecidos pelo comportamento dócil, ao contrário dos seus primos diretos, os chimpanzés, hostis e agressivos. Na sociedade dos bonobos, a fêmea lidera e os conflitos são resolvidos por meio do contato sexual e não pela agressão. A novidade vem de estudo publicado na revista Science, feito por pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e pelo Centro de Primatas da Alemanha. Eles observaram que os bonobos convivem e interagem com grupos diferentes, mas da mesma espécie, compartilham alimento e até criam alianças. A pesquisa amplia o conhecimento sobre um primata notável, admirado pela tolerância e pela cooperação, qualidades que antes eram ligadas apenas a nós, seres humanos. Está no ar o Repórter Eco, com temas como a crise climática, a pré-história do Brasil e a ciência que ensina e diverte. Você é o nosso convidado especial. Veja os destaques do programa de hoje. Líderes mundiais discutem em Dubai medidas contra as mudanças climáticas. Estudo genético do fóssil Luzil revela que ele é um antepassado dos povos indígenas atuais. E a diretora do Science Film Festival, Beth Carmona, fala sobre a importância do maior festival de cinema científico do país. A COP28, Conferência da ONU sobre o Clima, acontece em Dubai, nos Emirados Árabes, até 12 de dezembro. O encontro reúne 197 países para discutir ações contra o aquecimento global. O climatologista Carlos Nobre, membro do IPCC, painel das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, leva à conferência soluções para conter o desmatamento e criar uma economia baseada no uso sustentável da biodiversidade. Cinco projetos para evitar a degradação da floresta amazônica. É o que o climatologista Carlos Nobre apresenta na COP28 em Dubai. 17% do bioma já está alterado. As secas estão mais severas de 2005 para cá. Modificam o clima e o regime de chuvas em todo o país. A seca de 2023 foi agravada pelo El Niño, fenômeno de aquecimento anormal do Oceano Pacífico, e deve se prolongar até abril de 2024. O especialista em aquecimento global formulou, na década de 90, a hipótese pioneira da possível savanização da Amazônia, hoje uma teoria de referência internacional. O senhor tem alertado há algum tempo que a Amazônia pode chegar ao ponto de não retorno, com a quantidade de desmatamentos que vem acontecendo nos últimos anos. O que é esse ponto de não retorno? Não menos que 50% da floresta, começando em todo o sudeste da Amazônia, do Oceano Atlântico até a Amazônia boliviana, essa área toda já está dando sinais que ela está muito próximo do ponto de não retorno, que é uma degradação. Se ela passa do ponto de não retorno, toda essa área, ela vai se tornar um ecossistema muito degradado. Parece com a savana tropical, parece com o cerrado, mas não tem a riqueza da biodiversidade do cerrado e nem armazena carbono. Por que nós estamos tão preocupados? Todas as florestas do planeta, elas removem 1/3 de todo o gás carbônico que nós jogamos, queima de combustíveis fósseis, agricultura, desmatamento, indústria. O que traz o projeto que trata de restauração florestal? Eu sou do
conselho de administração do BNDES e o BNDES vai lançar um projeto muito importante chamado Arco da Restauração Florestal da Amazônia, financiar grandes projetos de restauração florestal, restauração de áreas desmatadas em unidades de conservação terra indígenas, áreas públicas não determinadas, mas também financiamento para o setor privado fazer grandes projetos de restauração florestal. O embaixador André Corrêa do Lago, que é o representante do Itamaraty nas negociações da COP, ele já declarou que o Brasil vai lançar um projeto para proteger e restaurar todas as florestas do planeta. A explosão de crimes cometidos na Amazônia, que compromete o combate ao desmatamento, também é tema de um dos projetos. O crime ambiental do mercado ilegal de terras, da extração seletiva de madeira, que é quase toda ilegal, da mineração, que em toda a Amazônia, não só na brasileira, em toda a Amazônia é praticamente ilegal, e também buscando soluções como evitar a expansão, o crescimento do crime ambiental. Um dos desafios é a questão do transporte na Amazônia. O que vocês estão sugerindo para tentar evitar que o desmatamento se dê nesses eixos onde são abertas estradas, por exemplo? 95% dos desmatamentos acontecem do lado das estradas. Então, tem que se buscar uma infraestrutura de transporte sustentável, usando até o maior sistema fluvial do mundo, os navios, os barcos, as lanchas, tudo funcionando com energia renovável. Por exemplo, baterias que funcionam a energia solar. Para barcos já tem alguns desses na Amazônia. O projeto que vocês estão levando sobre energia, o que fala para se tentar substituir o diesel na região? Hoje, a maior parte da geração de energia elétrica nas comunidades isoladas são geradores a diesel para gerar eletricidade. Então, tem um custo enorme de levar todo esse diesel lá para a Amazônia. É totalmente factível usar a energia renovável, é a energia solar. Em alguns lugares da Amazônia tem o potencial da energia do vento. O senhor tem defendido que a gente tenha uma sociobioeconomia na floresta amazônica. A gente tem bons exemplos disso. O que pode dar certo lá? Nós temos belíssimos exemplos na Amazônia de cooperativas, de sistemas agroflorestais, cooperativas ali que utilizam mais de 50 produtos da biodiversidade da Amazônia, e a rentabilidade desses sistemas agroflorestais é a 2 vezes maior que a rentabilidade da soja, por exemplo, e também ela melhorou muito a vida dos cooperados dessas cooperativas. Muitos atingiram a classe média. Isso tem um enorme potencial, mantém a floresta, mantém os serviços ecossistêmicos e também tem um valor socioeconômico, porque não é só econômico, é que beneficia muito mais. A equipe da Rede Observatório do Clima, coordenada pelo secretário executivo Márcio Astrini, está em Dubai e tem mais informações sobre a COP28. Existe muita preocupação de que a principal demanda, o principal ponto de discussão, que é o fim do uso de combustíveis fósseis, não avance aqui nessa conferência. Essa reunião também acontece ao mesmo tempo que o mundo está enfrentando 2 guerras, e isso tem influência direta nas negociações. Os países que estão conversando aqui são os mesmos que se desentendem nessa questão da guerra. Então, chegar a um acordo aqui fica muito mais difícil, o ambiente fica muito mais tóxico, obviamente, nessas discussões. Apesar disso, a gente já tem nesse primeiro dia um avanço, que foi um acordo entre países de estabelecer um fundo, que chama-se Fundo de Perdas e Danos. É um socorro, dinheiro que vai direto para aqueles países que já estão sofrendo muito com toda essa crise climática que está acontecendo. Vamos às notícias socioambientais do Brasil e do mundo que tiveram destaque. No primeiro dia da COP28, 30 de novembro, os representantes dos países aprovaram novo fundo climático de perdas e danos para as nações vulneráveis ao aquecimento global.
no valor inicial de 420 milhões de dólares, cerca de 2,5 bilhões de reais. No discurso de abertura da conferência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou que os trilhões de dólares gastos em armas deveriam ser investidos contra a fome e para enfrentar as mudanças climáticas. O mundo já está convencido do potencial das energias renováveis. É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis. A Fundação SOS Mata Atlântica, uma das ONGs ambientalistas mais importantes do país, comemora a queda de 59% no desmatamento do bioma. Em todo o país, a área de floresta derrubada entre janeiro e agosto de 2023 foi de 9.216 hectares, contra os 22.240 hectares do mesmo período no ano passado. Já o desmatamento no Cerrado aumentou 3% entre julho de 2022 e agosto deste ano. Segundo dados oficiais do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o bioma perdeu 11 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa. Logo mais, aqui no Repórter Eco, a pré-história dos brasileiros. Pesquisa de DNA mostra que o fóssil mais antigo do estado de São Paulo é um antepassado dos povos indígenas atuais. Um estudo do DNA do Luzil, o segundo fóssil mais antigo do país, mostra que ele pertence à leva migratória que ocupou a América do Sul. A pesquisa revela que ele é um dos antepassados dos povos indígenas atuais. Reconstruir a história, responder a questões fundamentais da arqueologia, acessar o passado por meio das técnicas da genética. Foi o que fizeram cientistas de instituições brasileiras e estrangeiras em um estudo publicado na revista científica Nature Ecology and Evolution. A pesquisa analisou o DNA de Luzil, o esqueleto mais antigo já encontrado no estado de São Paulo, e o segundo do Brasil, depois do crânio de Luzia, como explica Tiago Ferraz, da Universidade de São Paulo, um dos autores do estudo. Basicamente, o processo inteiro começa na escavação. Então, a partir do momento que os arqueólogos encontram um sepultamento, algo do gênero, então esses ossos eles são levados para um museu ou para uma instituição de salvaguarda. E aí, o meu trabalho começa pós escavação, né? Então, esses ossos vão para algum lugar, para alguma curadoria, a gente traz esse material para o laboratório e a partir daí começa a análise genética. Então, as ossadas passam por um processo de documentação, então fotografia, tomografia, reconstrução 3D de algumas peças, e aí alguma parte desse material então vai comigo para o laboratório onde ele vai ser destruído. Por isso que a gente faz todo esse processo de documentação. Depois que o material chega no laboratório, eu basicamente o que faço é usar alguns reagentes químicos, algumas metodologias que já vêm da genética, para poder acessar esse DNA que foi preservado durante milhares de anos ou centenas de anos, dependendo do contexto. Luzil foi encontrado em 1999 na região do Vale do Ribeira, onde viveu há cerca de 10 mil anos na área de um sambaqui fluvial, sítio arqueológico formado por montes de conchas de até 40 metros de altura. Os sambaquis foram feitos por seres humanos pré-históricos. Serviam como abrigo, local sagrado ou cemitérios. A genética já é uma área antiga de estudo, onde a gente consegue observar tanto padrões de migração, fluxo gênico, então movimentação das populações, se elas se encontraram, se trocaram material genético ou não, se
elas passaram por algum evento histórico ou demográfico que fez com que reduzisse a população, como uma pandemia, por exemplo, algo do gênero. Tudo isso a gente consegue acessar com dado genético. As características do crânio de Luzia, fóssil mais antigo com cerca de 13 mil anos, descoberto em Minas Gerais, são semelhantes às do Luzio, com 10 mil anos, encontrado em São Paulo. Por isso, cientistas defendem a hipótese de que os dois pertencem a um único movimento migratório que teria chegado à América do Sul. Um grupo seguiu pelo litoral e outro pelo interior do que é hoje o Brasil. Porque o Luzio faz parte, né, a gente queria entender em que contexto ele se encaixava, geneticamente falando, dentro das hipóteses de ocupação, principalmente da América do Sul, em que a gente queria entender o número de levas migratórias que chegaram aqui e como se deu essa história. Foram mapeados os sambaquis costeiros do sul e sudeste entre Santa Catarina e o Espírito Santo. A pesquisa não conseguiu estabelecer relação direta entre Luzio com populações do litoral, mas sim do interior. O estudo vai ajudar a entender ainda como desapareceram os povos mais antigos da costa do Brasil há cerca de 2 mil anos. Então os sambaquis eles dominam, vamos dizer assim, a costa do sul e sudeste durante milhares e milhares de anos. E por volta de 2 mil anos atrás, eles desaparecem de forma relativamente abrupta, né? Do ponto de vista arqueológico, eles desaparecem e no lugar começam a surgir ocupações onde não tem mais a concha como um elemento construtivo central e aparece, né, as vasilhas cerâmicas, né, associadas a esses grupos horticultores. No nosso estudo a gente conseguiu perceber que em alguns casos o desaparecimento do sambaqui de fato implicou, né, no desaparecimento das pessoas que estavam produzindo o sambaqui, pelo menos o desaparecimento naquele local específico. Em outros casos a gente já percebeu que apesar dos montículos de concha terem desaparecido, as mesmas pessoas que estavam fazendo esses montículos de concha antes continuaram, né, só que mudaram as suas estratégias, né, de ocupação daquelas paisagens. Então a gente começa a entender os detalhes dessa história, né, do encontro desses dois povos. Os povos do interior, os ancestrais basicamente dos grupos G do sul, né, e os grupos sambaqueiros costeiros. E a gente começa a perceber como é que foi rica essa interação entre esses dois grupos que por milênios ocuparam, né, o sul e o sudeste do Brasil. Conhecer as origens dos povos antigos que habitavam o Brasil há milhares de anos ajuda a valorizar os povos originários que sobrevivem até hoje. Significa respeitar a nossa própria história e existência. Eles mostram o que era para ser óbvio, mas que na nossa sociedade, né, colonial às vezes se esquece, né, de quem eram os povos que estavam aqui há mais de 10 mil anos. A seguir, aqui no Repórter Eco, a ciência como entretenimento. O Science Film Festival, o maior festival de cinema científico do país, apresenta uma seleção especial de filmes para crianças, jovens e adultos. O Science Film Festival, festival de cinema científico, acontece em São Paulo até 20 de dezembro. Crianças, jovens e adultos podem assistir aos filmes de forma presencial ou pela internet. Um dos temas centrais é a crise climática. Olha, conforme o tempo passa, novas plantas e animais aparecem e florescem nesse reino escondido. Da Índia vem o filme O Espírito da Floresta, que mostra as aventuras e desventuras da menina que entra no bosque sagrado, ainda sem entender que precisa respeitar todas as formas de vida preservadas pelos antepassados indígenas. E quando as vacas já estão sendo criadas nessas terras, os gases delas viram um problema. Porque quando fazem a digestão, elas produzem gases letais que contribuem para o efeito estufa.
problema é que esses gases contribuem para o aquecimento global, que mata os ursinhos polares e os pinguins. Do México, o Pum das Vacas aborda o impacto no meio ambiente da produção de carne bovina. Eu acho que é aí que a juventude entra, porque ela já entendeu que a gente não está falando do futuro da juventude. A gente está falando do presente, a gente está falando do agora. A gente já está sofrendo com isso. Do Brasil, Fé pelo Clima escuta jovens de todo o país para debater o aquecimento global sob a perspectiva da espiritualidade e das lutas nas quais se envolvem para tentar contê-lo. Na edição de 2023 do Science Film Festival, o Festival de Filmes de Ciência, estão em exibição 150 filmes de 35 países. Todos podem ser acessados online de forma gratuita pelo site oficial até 20 de dezembro de 2023. Basta fazer a inscrição pela internet. Promovido pelo Instituto Goethe, o festival coloca a ciência como protagonista, como explica a diretora-geral Beth Carmona, produtora audiovisual especializada em conteúdo infanto-juvenil. A proposta dele é chamar a atenção para os temas da ciência, no momento em que a ciência andou um pouco em xeque, meio desacreditada, e na verdade, enfim, a gente trabalha com filmes, né, e imagens muito fortes para chamar atenção para os temas, né. A proposta dele é a ciência como entretenimento. Existem histórias de animação, histórias em ficção, alguns conteúdos voltados para criança, muitos conteúdos para jovens, também para adultos, público em geral. No geral, eles são filmes muito acessíveis e importantes e impactantes de assistir. Is there going to be a natural disaster that devastates my home? Are we going to have food shortages? O festival começou em 2005 na Ásia. Esta é a 5ª edição no Brasil. E a ONU, que já participou em edições anteriores, vem desta vez para chamar a atenção para a década de restauração dos ecossistemas, que foi declarada pela entidade. É interessante que dentro do tema do restaurar, né, e do recuperar, né, os ecossistemas, a gente vê, tanto nos filmes e como na pesquisa que a gente fez, uma força muito grande da juventude. Isso talvez porque a própria Greta, né, ao começar todo o movimento, Thunberg, né? há anos atrás, ela traz muito forte essa questão, né, how dare you, né, que ela fala como vocês puderam deixar que o planeta chegasse a esse ponto. E é muito interessante esse movimento dela e a gente vê ele refletido no festival. A gente fez uma mesa de debates, até foi online, para abarcar um pouco histórias do Brasil, e a gente se surpreendeu com alguns movimentos e alguns jovens, muitos jovens, já envolvidos pela causa da crise climática, do meio ambiente e dos restauros dos ecossistemas. Eles mexem na nadadeira assim, ó. Para promover a educação científica, o Science Film Festival Brasil aposta em oficinas com crianças e em debates. Para nós, os debates não só eles são uma oportunidade para que os cientistas e as pessoas envolvidas possam colocar visibilidade no trabalho que estão fazendo, né? Que eu acho que eles têm muito pouco espaço hoje para divulgar, sejam as pesquisas, sejam as invenções, sejam os movimentos. Então esse é um dos objetivos, mas para nós o objetivo também é divulgar o próprio festival. Um dos primeiros objetivos dele é atingir professores, escolas, centros culturais. Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que é pergunta, a Luna faz. Você acha que essa junção de ciência com arte por meio dos filmes pode nos ajudar na tentativa de ter um planeta mais equilibrado em termos sociais, ambientais? Bom, eu acho que a gente tem que acreditar, né, que nós podemos fazer alguma coisa para mudar essa situação. Então, para nós, o festival é um compromisso também de vida,
é um compromisso político, no sentido de que a gente sabe que é preciso que nós, humanos, tomemos uma atitude, e a questão não é nem do futuro, a questão do agora envolve e tem que envolver as crianças. A causa da crise climática, a causa ambiental, ela necessariamente passa pelas crianças, passa pela educação, passa pela influência dos filmes. O Repórter Eco de hoje termina aqui. No próximo programa tem mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor. Até lá! Música